e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria hoje te dê a fé que Jesus está cuidando de você e que Ele nunca te deixará sozinho. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, temos uma grande santa mártir, mas que a realidade da história dela é como providência de Deus, a do Evangelho de hoje. Jesus, no Evangelho de hoje, pede para os apóstolos passar para outra margem. Jesus, que era Deus, sabia o que estava fazendo, sabia que enfrentariam, a tempestade, sabiam que corriam risco, mas Deus, de todo sofrimento, de todo amargor, de toda dificuldade e de toda tempestade na nossa vida, tira algo de bom, um aprendizado e uma graça. E assim, os apóstolos, enfrentando a tempestade, não conseguindo, chamam: Mestre, Mestre, Jesus dormindo. Mas Jesus sabia que na igreja, nós, pecadores, miseráveis, teríamos pouca fé. E assim Ele, na hora certa, na hora dele, Ele acorda e fala: homens de pouca fé. E vai até a tempestade e fala: cala-te, cessa. E tudo fica calmo novamente. Jesus sabe da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que Ele está dormindo nas ocasiões mais difíceis da nossa vida, porque é do ser humano pensar isso. Mas Jesus, que parece dormir na nossa barca da nossa vida, Ele está nos observando. Ele está querendo ver em nós esta luta para o céu, está querendo ver em nós esta luta para a nossa santidade. Ele está querendo que nós tenhamos mais fé e confiança nele. Por quê? Ele sabia que no ato redentor da cruz, Ele estaria salvando-nos. E Ele sabe que nós, como pecadores, nós temos pouca fé. Ele sabia que na história da igreja haveria anticristo, haveria luteranismo, haveria uma guerra sangrenta de perseguições aos cristãos. E assim, muitos olham para a nossa vida, que parece tempestades que nunca acabam, e falam: onde está o teu Deus? Temos que responder à altura: o meu Deus está cuidando de mim. E na hora que for a hora de Deus, nós temos muita dificuldade de esperar a hora de Deus. Mas quando for a hora de Deus, como Ele falava também para os demônios, Ele se levanta, vai até a beira da barca e fala: cala-te, cessa. E a nossa vida vai ser resolvida. Mas é na hora dele, porque primeiro Ele quer que nós lutemos para este céu. Nós lutemos com as tempestades da nossa vida e o mais importante de tudo, perseverar. Nós temos que perseverar nas dificuldades. Nós temos que, nossas miseráveis pecadores que somos, lutar contra nós mesmos. Querer ter fé, pedir para Jesus: Jesus, me dê mais fé, me ajuda a perseverar mesmo no sofrimento e na dificuldade. Porque Ele nos fala: homens de pouca fé.
Porque se os discípulos tivessem tido fé e Deus agindo, a tempestade teria acabado. Mas eles, ainda no aprendizado, temeram aquela tempestade. E vendo que Jesus não estava fazendo nada, estava dormindo, temeram mais ainda. E assim chamaram: Rabi, Jesus. Jesus então levanta e cessa a tempestade. A nossa vida, quando nós iniciamos a vida com Cristo, então nós entramos numa barca e nós já estamos em alto mar, não dá mais para voltar e agora nós temos que prosseguir. Se nós, na nossa dificuldade, nas nossas tempestades da vida, temer e não acreditar na onipotência de Deus e que Ele está, parecendo que está dormindo, mas Ele não está, Ele está agindo em mim e em você. Perseverar é um ato de um cristão. Perseverar e ter mais fé é o que Jesus nos pede hoje. Por quê? Na hora necessária, na hora que nós precisarmos, Deus se levantará e falará: cala-te e cessa-te. É na hora que nós mais precisarmos que Deus nos mostrará como Ele nunca dormiu e nunca dorme nos nossos sofrimentos. Porque Jesus passa conosco todo sofrimento. Ele passa conosco o nosso martírio. E é assim, meus irmãos, que nós temos que entender na nossa vida que não estamos sozinhos. Temos Maria que passa conosco, temos a intercessão dos anjos, temos a intercessão de Deus, mas principalmente precisamos da intercessão de Deus na nossa vida, da graça que só Ele pode derramar na nossa vida. E assim nós passaremos pelas nossas tempestades. Fácil não é. Na dificuldade, naquele amargor, naquela dificuldade que nós não vemos luz no fundo do túnel, é difícil ter fé. Mas Jesus está conosco. Lembre-se sempre disso nas maiores dificuldades, nos sofrimentos. Quando a cruz pesar, lembre-se que Jesus está a carregar ela contigo. Então ela se torna mais leve. E Jesus, na hora que tiver que ser, na hora que Ele vê que nós, na nossa vida, precisamos, Ele sempre vai estar de pé conosco para cessar as dificuldades e os sofrimentos. E que no sofrimento nós somos modificados. Porque Jesus, através do nosso sofrimento e da nossa vida, nos transforma. E não temer, porque Ele está conosco. E a vida da grande santa mártire que celebramos hoje, Santa Martinha, foi exatamente isso. Ela não temeu, ela teve fé. E assim, soube que Cristo passaria com ela todos os sofrimentos. Por quê? Ele é o grande Jesus, é o Deus de amor, o grande Deus. E ela sabia que na hora de Deus, Ele cessaria as dificuldades da vida dela. Seu pai, ela nasce no século III para o IV. E assim, século de perseguições. Sua cidade, Roma, era a época do imperador Alexandre, o Severo, que matou vários cristãos. E Santa Martinha nasce numa família de um pai nobre, mas cristão, que deu a ela duas fortunas importantes para a vida dela, que foi a fortuna da riqueza espiritual e da material. Quando seu pai nobre vem a falecer, é dada a ela toda a fortuna, e com a fortuna ela dá tudo aos pobres, porque ela guarda para ela a riqueza do céu que seu pai a transmitiu para ela.
E assim, ela é denunciada junto com vários outros cristãos que estavam com ela. Ela, que era nobre, poderia ter falado: não, eu não sou cristã, e poderia ser poupada, mas ela não temeu, foi firme e resignada até o fim. E assim, ela disse: eu sou cristã, eu tenho fé, Cristo está comigo, pode me prender também. E assim, foi levada para Alexandre, e na presença de Alexandre, ele tenta ainda que ela largue a fé, mas ela mostra uma fé inabalável, que em meio àquela tempestade na sua vida, ela não temeu. E naquela pureza, porque ela se consagrou toda a Jesus, a sua pureza, a sua virgindade. E assim, é mandada açoitá-la. Mas assim, ela ajoelhada ali, amarrada naquela coluna, reza com tanta pureza e tanto fervor, tendo fé, que os carrascos não tiveram coragem de açoitá-la. Então, o imperador Alexandre mande que ela seja jogada para as feras, para os leões a comerem. Mas, quando abrem os portões para os leões atacarem, ela entra em oração. E os leões ajoelham-se e mantêm uma distância aceitável. E assim, Alexandre tenta queimá-la viva, mas quando é colocada entre meias chamas, ela não é queimada. Veja que mistério é hoje esta santa da fé, Santa Martinha, que poderia entre meio essa tempestade que invadia a vida dela, ela poderia ter desistido, ter dizido: Jesus, mas ela tinha confiança plenamente que Cristo ali naquele momento estava sofrendo com ela. Então ela não desistiu, teve fé, perseverou, porque no momento certo ela acreditava que Deus ia cessar toda aquela tempestade, como cessou, e mostrou a onipotência de Deus. Então o imperador Alexandre pede que ela seja decapitada. E assim, quando ela é decapitada, quando sua cabeça rola pelo chão, isso está nos seus apócrifos, está ali escrito: Roma inteira e regiões ao lado sofreu um terremoto muito grande que estremeceu a terra, caiu estátuas de santos pagãos e foi sentida em toda Roma a onipotência de Deus. E como Deus estava ali com aquela santa mártir, jovem, mas que foi entregue sua vida a Deus. E assim todos puderam sentir a conversão. E muitos ali saíram convertidos, principalmente os carrascos que a deceparam. E assim ele foi um terremoto de conversões. A vida de Santa Martinha mostra esta confiança, essa perseverança na hora que Deus deve agir. Que nós hoje também temos que ter esse terremoto de conversão no nosso coração. Precisamos ter fé na dificuldade, que é difícil, eu sei, meus irmãos, que é difícil. Mas temos que saber que Cristo está conosco, está comigo, com você também. Ele está segurando a sua mão no sofrimento, está carregando a sua cruz a cada dia com você. Seus fardos ficam mais leves com Jesus. E saiba de que cada sofrimento e cada aprovação e humilhação que passamos, Deus tira algo de bom e algo prodigioso para a nossa vida, como tirou da vida de Santa Martinha, que foi esta grande santa mártir da conversão. Por quê? Ela poderia no início ter renegado a sua fé, mas ela, com a perseverança que na
tempestade, Cristo estava com ela, passando com ela, ele cessaria toda aquele tempestade temporal. E assim ela viveria um dia com ele. Confiança em Deus. É o que precisamos hoje. No momento que estamos passando, é difícil ter esta conversão, esta fé. Mas é preciso hoje, como cristãos e cristãs de Deus, da Igreja Católica, porque Cristo sabia que nós não teríamos uma fé grande, mas sim temos que deixar que Deus nos transforme, nos modifique para crescermos na fé. Que Santa Martinha, pela intercessão dela hoje, Jesus, Maria, possa nos dar a bênção de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal. E creia, meu irmão, que nas dificuldades, nas tempestades da nossa vida, Jesus se levantará contra os demônios e contra todo sofrimento e falará: cala-se e cessa-te. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.